Olá! A nossa aula de hoje é sobre biografia e autobiografia. Nós vamos ter uma apresentação, depois nós vamos falar sobre a biografia, depois sobre a autobiografia e, por último, eu vou apresentar para vocês uma proposta de produção de textos. Vamos começar então? Peguem seus cadernos de produção de textos para darmos início aos nossos estudos de hoje. Deixei uma mensagem para vocês. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Cora Coralina. Nossa primeira parte é a apresentação. Os gêneros textuais. Os gêneros de texto nascem das necessidades sociais com o uso da língua para a comunicação. Um exemplo disso são os novos gêneros que surgiram após o aparecimento da internet: e-mail, blog, Facebook, WhatsApp, Instagram. Hoje nós vamos estudar dois gêneros textuais: a biografia e a autobiografia. Como vocês podem perceber, há três diferenças, mas há uma semelhança. Vamos falar primeiro das diferenças. Na biografia, o autor narra cronologicamente a vida de alguém. Na autobiografia, o próprio autor conta a sua história de vida. Na biografia, usa-se a terceira pessoa. Então, usa-se ele, ela, foi, estavam. Na autobiografia, usa-se a primeira pessoa. Eu, nós, estamos, nosso, meu. Na biografia, é necessário pesquisar para poder narrar uma história de vida, já que a vida não é de quem está contando, é a vida de um outro. Na autobiografia, o autor busca os fatos na própria memória. Então, na autobiografia, o autor pode até fazer pesquisa, mas é uma pesquisa na memória dele, né? Nos guardados que ele tem, nos álbuns de fotografia, diários, o que ele tiver de material que seja dele mesmo. Agora, a semelhança entre esses dois gêneros textuais. A biografia é uma história de vida não ficcional e a autobiografia também, ou seja, é uma história baseada em fatos reais. Nossa segunda parte é a biografia. Agora vamos falar só sobre a biografia. Anote. A biografia é uma narrativa não ficcional em que o autor narra uma história de vida, geralmente de pessoas públicas, mas também de pessoas comuns, porém que tenham contribuído de alguma forma para a sociedade. A palavra biografia significa registro da vida de uma pessoa. Bio significa vida e grafia, escrita. Em biografias, é comum ter fatos da infância e da juventude do biografado para que o leitor tenha uma visão mais ampla da história de vida narrada. Os textos do gênero biografia, por narrar a história de vida dos biografados, são escritos em terceira pessoa. Uma das características de textos biográficos é a indicação do tempo dos fatos. Essa indicação pode ser feita de forma direta, explicitando a data em que um fato aconteceu, ou de forma indireta, por exemplo, narrando acontecimentos ocorridos na mesma época daqueles tratados na biografia. O trabalho de pesquisa é fundamental para escrever uma biografia. Ele permite, por meio de fontes orais e escritas, obter informações para reconstruir a trajetória de vida do biografado e o contexto em que ele viveu. Vamos para a terceira parte agora, a autobiografia. Os textos em que o próprio autor conta a sua história de vida são chamados de autobiografia.
São narrados em primeira pessoa e têm como temática o resgate de memórias, especialmente da infância, possibilitando ao leitor conhecer aspectos da formação e do desenvolvimento do autor-narrador. As marcas de tempo nas autobiografias indicam a sequência dos acontecimentos e ajudam na construção dos sentimentos da trajetória de vida do autor. Ao elaborar um texto, o autor tem em mente determinado interlocutor. Isso determina a escolha do assunto tratado, a linguagem utilizada e a seleção de fatos e acontecimentos a serem relatados para esse interlocutor. Quarta parte: produção de texto. A nossa atividade de hoje é produzir uma autobiografia. Todo mundo tem uma boa história para contar sobre sua vida. Alguns têm uma vida inteira recheada de fatos curiosos e acontecimentos envolventes. A melhor maneira de revelar ao mundo essas memórias é com uma autobiografia. A autobiografia é um gênero literário onde o autor narra a própria história da sua vida. Ninguém melhor que você mesmo para escrever sobre algo tão pessoal. Fique atento às dicas de como escrever um texto sobre suas experiências. Dicas para escrever a sua autobiografia. Dica número 1. Faça uma pesquisa sobre a sua vida. Aqui você pode consultar pessoas da sua família, seus pais, seus tios, avós, irmãos mais velhos, perguntar para eles a história da sua vida desde seu nascimento. Também vale consultar aqui os álbuns fotográficos, se a mãe fez algum registro, em algum diário de bebê. Então, dá uma olhada nisso tudo. E aí a dica 2, pense nos personagens. Aqui vocês vão pensar em quem vocês querem colocar na sua história além de você. Se você vai falar sobre sua mãe, sobre o seu pai, ou sobre o irmão, ou sobre um avô, uma avó, uma tia, um padrinho, uma madrinha. Então, aqui você vai escolher quem vai participar da sua história junto com você. Dica número 3. Escolha as melhores pessoas e histórias. Então, não é para sair colocando todo mundo e tudo que aconteceu na sua vida. Você vai selecionar. Você vai selecionar aquelas pessoas e aquelas histórias que você acha que merece destaque nesse texto. Dica número 4. Analise a sua história do ponto de vista de um desconhecido. Quando a sua história estiver já planejada, quando você fizer o rascunho das ideias, o que você vai colocar? Vou colocar esse fato que aconteceu no dia do meu aniversário, vou colocar esse fato que aconteceu um dia que eu estava na praça, vou colocar esse fato que aconteceu numa viagem. Então, quando você selecionar os pontos, o que você vai fazer, quais são os pontos que você vai desenvolver no seu texto, tente olhar como se não fosse você o dono daquela história. Tá? Para você conseguir enxergar se vai haver realmente um interesse por aquela história. Então, a sua história tem que ser interessante. A sua história tem que trazer informações que despertem a atenção de quem vai ler. Dica número 5. Revele o inusitado. Então, sempre lembre de colocar algo que não acontece com todo mundo. Então, não coloque só, por exemplo, detalhes do dia que você nasceu, como, por exemplo, minha mãe foi para o hospital, meu irmão foi o primeiro que me viu da família, logo depois da minha mãe. Mas tente colocar alguma coisa que tenha acontecido de diferente ali naquele dia. Ou se você não vai contar do nascimento, mas vai contar de um aniversário, mas vai contar de uma festa que você participou, ou de uma viagem que você fez, ou de um passeio com os amigos de bicicleta. Tente contar alguma coisa de diferente, alguma coisa que possa chamar a atenção do seu leitor. Agora sigam essas orientações. Primeiro, escreva o seu texto em primeira pessoa. O que é isso? Sempre eu. Eu faço, relatei, falei, caminhei, fiz. Então, sempre verbos e pronomes na primeira pessoa. Então, pronomes meu, minha, tá? Sempre verbos e pronomes na primeira pessoa. Segunda orientação. Converse com seus pais e familiares sobre a sua história de vida. Essa parte não pode faltar. Você tem que se informar com alguém, com pessoas mais velhas que você, sobre a sua história de vida, sobre fatos que às vezes você não se lembra tão bem porque você era muito bebê ou porque você era muito criança ainda, tá?
Dica número 3, orientação número 3. Escolha os acontecimentos que você deseja registrar. Faz aquela seleção que eu falei lá atrás. Selecione apenas o que você acha que vale a pena contar. E orientação número 4. Leia a sua biografia para alguém da família. Então, antes de me enviar, quando o seu rascunho estiver pronto, leia em voz alta para alguém ouvir. Em voz alta para você ouvir, em voz alta para alguém da sua família ouvir. E se você tiver oportunidade, também peça outra pessoa para ler. Outra pessoa lê para você ouvir. Isso seria muito interessante. Considerações finais. Faça um rascunho da sua biografia usando lápis. Então, o seu primeiro texto vai ser feito a lápis. Você vai fazer primeiro um planejamento, onde você vai colocar tópicos, ideias, o que você pretende desenvolver, registro de coisas que as pessoas te contaram, que você fez a entrevista na família que descobriu. Mas aí, logo depois, você vai fazer um rascunho já do seu texto, um esboço já do texto, com parágrafo, tudo direitinho, início, meio e fim. Esse rascunho, no caderno, você pode fazer usando lápis. Aí você vai fazer aquela leitura para uma pessoa da família, vai pedir alguém para poder ler para você. E nesses momentos de leitura, de leitura em voz alta, quando você está lendo para alguém, quando alguém está lendo para você, vai anotando também as correções, vai vendo o que está errado, vai corrigindo. Se tiver alguma coisa escrita incorretamente, já reescreva. Ou se algo ficou meio vazio, faltando alguma informação, complete. Né? Então, depois de você fazer as possíveis correções, reescreva o seu texto definitivamente usando caneta preta ou azul, na folha do caderno mesmo, de preferência uma folha de caderno grande, né? Se você usa o caderno de produção, é um caderno pequeno, na hora de passar o seu texto a caneta preta ou azul, pegue uma folha de caderno grande para poder passar esse texto a limpo, tá? E use caneta preta ou azul. Eu preciso corrigir cada palavrinha. E para eu enxergar bem, né, na fotografia, é importante que você faça a caneta. Faça agora uma foto nítida do seu texto e me envie pela plataforma. O que é uma foto nítida? Eu quero uma foto na posição vertical. Eu quero que a sua câmera esteja na posição vertical na hora de fotografar. Quero que você recorte para me mandar só a folha do seu caderno. Então, não mande o que estava em volta do seu caderno, seja a mesa, seja a colcha da sua cama, o que for. Então, recorte, tire isso tudo, me mande só o recorte da folha do seu caderno. Verifique se a luz estava boa, se a foto não ficou clara demais ou se a foto não ficou escura demais. Eu preciso muito corrigir esse texto e para eu fazer uma boa correção, a foto tem que chegar boa para mim. Combinado? E aqui estão as referências, né? É o livro de vocês, né? O livro de Português para Viver Juntos, aquele livro antigo. E o site Estudo Prático, de lá que eu tirei todas as dicas da organização da aula de hoje. Então, até a próxima. Nós terminamos. Sempre que a dúvida surgir, acessem as aulas anteriores, refaçam o exercício, ou então entre em contato comigo. E eu estou aguardando a fotinha desse texto, tá bom? Beijos e até a próxima.